Bem-vindos ao painel Ramo Vida 2021, regresso ao crescimento. Esta é a dúvida e eu quero agradecer desde já ao Sr. Dr. António Castanho, Presidente da TCA Vida, que irá debater connosco, tal como a Sra. Dra. Carla Sá Pereira, partner da UI, Dra. Marta Graça Ferreira, Vice-Presidente da Real Vida, Dr. Vasco Rebelo de Andrade, membro da Comissão Executiva do Grupo AGEAS. Vamos, nos próximos minutos, tentar equacionar o que está a passar com o Ramo Vida, que tem uma longa quebra já de alguns anos, mas muito acentuada no último ano. E, essencialmente, tendo em consideração que o Ramo Vida tem uma importância grande, quer para a indústria seguradora, quer para a própria sociedade, tentar ver o que é que se está a passar e como é que se poderia, de alguma forma, reavivar o setor. E começaria, Sr. António Castanho, por perguntar isto. Os produtos, falámos de muitas causas, falámos de baixas taxas de juro, falámos de concorrências com outros produtos da banca, da importância da banca assurance nessa escolha por parte dos bancos. Temos uma questão mais vasta, que é, no fundo, uma política governamental de fomento do consumo e não da poupança. Logo, não há estímulos e incentivos fiscais ao investimento em produtos vida. E pronto, e num horizonte longínquo temos o novo PER, o produto segurador europeu, que pode vir a dar uma resposta, mas penso que não haverá aqui grandes milagres a esperar. Só que eu lhe perguntei assim, como podemos substituir o estímulo da taxa de juros, do rendimento, que já foi garantido, agora já não é, por outros estímulos que possam levar as pessoas a subscrever produtos de vida? Obrigado. E obrigado pelo convite. Tentar responder de uma forma muito objetiva, embora a questão tenha uma grande complexidade. De facto, e fazendo um pouco da história recente, daquilo que tem sido a evolução do negócio vida, 2020 está com valores de crescimento negativos e de forma muito significativa. Comparando inclusivamente com 2019, em que também o crescimento foi negativo e já tinha sido negativo em 2015 e 2016. Ao longo da última década, temos assistido a variações negativas e positivas, temos aqui uma grande oscilação neste negócio. Sendo que 2020, de facto, é um ano totalmente atípico em termos de perda de valor deste segmento, que é o segmento da poupança, o segmento da capitalização, que é uma das vertentes que as seguradoras têm, depois têm outras também, que também fazem a gestão de fundos de pensões e também têm a componente de risco de vida, que também é muito importante para o negócio. Mas neste em concreto, 2020 configura-se um ano completamente anormal, até pela contingência que estamos todos a viver. Assim, do ponto de vista e do lado da oferta, as redes comerciais, as redes de distribuição, não estão na sua organização normal, não estão no seu desempenho esperado. Vamos lembrar que entre março e junho tiveram praticamente paradas. Isso provocou com certeza aqui perdas em termos de produção e perdas também em termos da relação com os clientes. E mesmo hoje em dia, com as restrições que existem, por via de toda esta vivência que estamos a ter nestes momentos de contingência, dificultam com certeza a atividade dos comerciais. Por outro lado, também é verdade que, do ponto de vista das seguradoras, também não tem havido uma oferta muito significativa e uma aposta, diria mesmo, em produtos novos e em dinâmicas, porque está limitado por esta vivência e também porque, em termos dos mercados, aquilo que nós vimos assistindo nos últimos anos, 2, 3 anos, e de uma forma consistente, é a redução muito significativa das taxas de rendimento. Portanto, as curvas de rendimento, neste momento, em termos de dívida pública, e a atividade seguradora investe, acima de tudo, em dívida pública europeia, estão negativas em muitos dos países.
já com raras exceções, é que estarão nos 10 anos e acima dos 10 anos positivo. Isso dificulta, com certeza, a formatação de novos produtos e a captação de clientes para esses produtos. Respondendo à sua pergunta, como ultrapassar a questão das taxas de juros, como conseguir, de facto, criar motivação para as pessoas poderem aderir aos seguros de vida, dentro do contexto atual não é fácil. Há, de facto, quanto a mim, enfim, uma oportunidade, que neste momento é uma luz ao fundo do túnel, que pode beneficiar o desempenho das seguradoras nesta componente, neste segmento, que é alguma revisão que se faça em termos daquilo que é o consumo de capitais, aquilo que se pode, a nível da solvência. Se houver alguma revisão da solvência para produtos de longo prazo ou médio e longo prazo, designadamente para a vertente de infraestruturas, investimentos em infraestruturas, eu penso que as seguradoras poderão ir buscar rendimento, mas terá que haver uma despenalização daquilo que são as exigências de capital para o negócio. Este é um tema que será, eu penso que a Comissão Europeia acabou de aceitar discuti-lo e ser introduzido na revisão daquilo que é a solvência das companhias, e seria importante, de facto, caminhar nesse sentido, até porque, segundo a informação disponível relativamente aos mercados, aquilo que se está à espera e com a atividade que neste momento o BCE e a Reserva Federal Americana têm nos mercados e a aposta que estão a fazer em manter as taxas de juros baixas, isso vai implicar necessariamente dificuldades para conseguir recuperar desta fase em que nós estamos. Portanto, esta revisão seria essencial. Por outro lado, e como disse há pouco, é uma verdade, e neste momento, para além de ter sido uma aposta deste Governo suportar o crescimento no consumo, hoje essa aposta é uma necessidade pela situação que as empresas estão a viver e toda a economia, tanto portuguesa como europeia. E nessa medida eu vejo que alguma correção pudesse ser feita e deveria ser feita a nível da reposição dos incentivos fiscais nos PPRs, que foram retirados há uns anos esta parte, também por necessidades do país de fazer alguma poupança em termos dos gastos do Estado, por reduzir os gastos em termos de IRS, que fosse reposta para os PPRs a possibilidade de uma forma generalizada todos os portugueses poderem, à entrada, portanto, quando compram, fazer alguma dedução em termos de impostos. Isto seria essencial, seria de facto a principal base para conseguirmos de facto sair deste marasmo em que estamos a nível de produção. Contudo, acho que são situações cíclicas, há que procurar respostas para as ultrapassar quando esses ciclos são negativos. Muito obrigado, Sr. Dr. Sá Pereira, perante todo este fenómeno do mercado, do ramo de vida, e muito ligado ao que o Sr. António Castanho falou das necessidades de capital, começa a falar-se que se calhar a gestão de reformas, a gestão de longo prazo, pode deixar de ser uma vocação natural das seguradoras e passar para outras entidades. Está de acordo com isso? Há novos protagonistas na gestão? O negócio das seguradoras está a ser atacado por outros modelos de negócio? Se calhar, antes de responder à questão, queria só agradecer o convite para fazer parte deste painel e dar parabéns pela organização da conferência do EcoSeguros. Voltando então à questão, a concorrência do setor segurador face a outras players do mercado. Eu diria que o setor segurador tem três tipologias fundamentais de produtos. Podemos separá-los em produtos de risco, produtos de reforma e os produtos de poupança, também muitas vezes chamados de produtos financeiros. Para a componente dos produtos de risco, eu não vejo que haja concorrência direta de outros players no setor. Efetivamente,
como a doutora Antónia Castanho referiu, é uma componente muito importante do setor da área de vida, segura efetivamente a morte, a vida das pessoas seguras, adiciona muitas vezes coberturas complementares que procuram de alguma forma segurar eventos adversos de várias naturezas sobre a vida das pessoas. E, portanto, eu acho que esse vai continuar a ser o core e aquilo que é a base do ramo vida para as seguradoras. E, portanto, aí não antecipo diferenças. Obviamente, há sempre companhias que se especializam mais numa vertente ou noutra. Relativamente à reforma, à poupança para a reforma, nós temos os produtos mais conhecidos, são os PPRs, também já aqui referidos. Os PPRs, apesar de estarem muito regulamentados, em particular a forma como são reembolsados, como é que é feita a transferência dos próprios produtos, têm figuras jurídicas que podem ser muito diferentes. Portanto, eles podem ser seguros, podem ser fundos de investimento e podem, inclusive, ser também fundos de pensões. E, portanto, aqui, nitidamente, há concorrência do setor segurador sobre outros players do mercado. Sobre os produtos de poupança, que acho que é um bocadinho o enfoque que queremos também destacar hoje, sempre houve concorrência, não é? Nós, no setor, temos a concorrência nitidamente dos depósitos bancários, mas também daquilo que são os mercados financeiros, embora aqui depende muito daquilo que é o perfil do investidor e o seu conhecimento ou não desses mercados. E também daquilo que é o apetite que cada investidor tem ao risco que se vai expor em determinada aplicação. Também já foi referido que, efetivamente, estes produtos de poupança, os mais tradicionais, ou seja, aqueles em que era garantida uma taxa de retorno ou mesmo que é garantido o próprio capital investido, são muito consumidores de capital, portanto, e têm um peso muito significativo naquilo que é as responsabilidades das companhias, com forte peso nas provisões ao nível do passivo das empresas. E, portanto, no contexto atual em que vivemos, em que há taxas de juros, eu diria, ultra baixas durante tanto tempo, aquilo que observamos no mercado e a tendência de decréscimo daquilo que são as poupanças ou investimento no setor, decorre também da própria estratégia do setor que não se quer expor a este tipo de risco e, portanto, observou-se nos últimos anos uma alteração na tipologia de produtos que é oferecido ao cliente. Essa alteração tem vindo a ser gradual. Nos últimos anos, há inclusive uma tendência para não continuar a oferecer produtos com taxa garantida, mesmo às vezes para não oferecer produtos com o próprio capital e, portanto, uma nítida estratégia do setor nessa componente. Eu diria que a concorrência não tem muitas alternativas. Nós também sabemos que os depósitos bancários também não conseguem, estão exatamente expostos ao mesmo tipo de natureza em termos de mercados financeiros. Aqui talvez, se calhar, como eu já referi, o investimento direto em mercados poderá ser uma alternativa, mas, mais uma vez, depende muito do perfil do investidor e depende do conhecimento desses mercados. Se calhar, observou-se, fruto um bocadinho destas tendências, que o setor tentou de alguma forma dinamizar aquilo que foi a canalizar as poupanças para os chamados seguros ligados a fundos de investimento, também são conhecidos como unit-linked. Esses produtos, na prática, o risco do investimento é, na totalidade ou em parte, transferido para o tomador de seguro. E, portanto, isso são muito menos consumidores de capital. Eu recordo-me quando fiz a minha tese de mestrado há 20 anos sobre os unit-link, na altura ainda não se vendiam em Portugal, e o meu orientador de estágio disse-me: isto nunca se vai vender em Portugal porque não há perfil de investidor para este tipo de produtos. A verdade é que nós temos vários operadores, uns mais especializados e outros menos, que têm grandes carteiras de responsabilidades de produtos ligados ou de unit-linked e que conseguem efetivamente canalizar as poupanças dos investidores para esse tipo de produto. Portanto, são tendencialmente investidores menos avessos ao risco, portanto, que estão predispostos a incorrer no risco de perda de rendimento ou de perda de capital numa perspectiva de investimento de mais longo prazo e de atingir retornos mais elevados do que aqueles produtos em que há uma segurança e que naturalmente não se consegue dar retornos tão elevados.
para além dessas entidades que normalmente colocam mais estes unit link, que acabam por estar mais ligados à banca assurance, há uma tendência para alguns operadores de procurar que os seus agentes, que os seus mediadores, coloquem estes seguros ligados. Já de longos anos, aquilo que observo, na minha perspectiva, é que é difícil os agentes colocarem este tipo de produtos. Os próprios agentes às vezes não os conhecem tão bem e, de alguma forma, a forma como depois também transmitem ao cliente pode não ser tão fácil de fazer e não tem tido tanto sucesso como, se calhar, seguradoras que conseguem colocá-los através das suas redes mais bancárias. Eu diria que, em relação à concorrência, sim, ela existe nestas áreas que referi, mas aquilo que é a confiança na marca, que acho que o português tem muita confiança na marca, a simplicidade do próprio processo de investimento e de adquirir as poupanças é decisivo no momento em que vai investir numa determinada entidade ou noutra, não é? Eu posso referir também que recentemente o estudo da UI, que foi dedicado precisamente aos seguros de vida e de reforma, ele foi publicado, é o terceiro estudo, num conjunto de 3 que foram publicados relativamente àquilo que nós chamamos Insurance Next Wave, ou seja, está preparado para a próxima onda e de que forma é que as entidades se podem preparar. Esse estudo realça efetivamente, entre outras coisas, mas realça-se as 6 tendências daqui a 10 anos, onde as empresas de seguros que vendem seguros de vida e de reforma se devem colocar e de que forma é que essa tendência deve ser operacionalizada. Esse estudo, e se calhar referindo só um ou outro aspecto dessas tendências, eu diria que uma delas que é referida é a importância crescente naquilo que é a saúde financeira e o bem-estar. Portanto, o consumidor está cada vez mais preocupado em ter segurança financeira, em estar preparado para absorver choques financeiros, e aquilo que observamos este ano é que muitas das vezes as famílias não estão preparadas para este tipo de choques, não é? Ficaram sem rendimentos durante pouco tempo e em pouco tempo deixaram de conseguir pagar os seus próprios custos, portanto, nítida a observação que não há poupança, obviamente, em algumas camadas da sociedade, e, portanto, esta preocupação com os clientes e com o consumidor em atingir metas financeiras podem, de alguma forma, ser alavancadas pelo setor para se colocar junto destes clientes que cada vez dão mais importância efetivamente à saúde financeira e ao bem-estar financeiro. Eu destacava, se calhar, também só um outro aspecto desse estudo, que apesar de serem 6, não temos tempo para percorrer todos, mas só mais um aspecto que tem a ver com a personalização e a comoditização dos seguros. Aquilo que observamos é que os consumidores percepcionam melhor aquilo que são as experiências naquilo que fazem no dia-a-dia e na forma como também lidam com as companhias de seguros, e que esse relacionamento é feito numa base de confiança. Portanto, ter produtos um pouco mais flexíveis, que de alguma forma vão ao encontro daquilo que é a expectativa deste novo cliente com novas necessidades, que dá importância, se calhar, principalmente às gerações mais novas, sobre a pegada ecológica das entidades, sobre a forma como se colocam relativamente a questões sociais e por aí fora, também é um fator diferenciador e que pode, de alguma forma, ajudar as empresas a colocarem-se junto de consumidores que, por vezes, estarão um bocadinho mais distantes do setor. Eu diria, só para arrematar, que naturalmente o setor está exposto a vários desafios. Já enumerámos um conjunto alargado de bastantes desafios e, portanto, em particular no ramo de vida, terá que ser repensada a forma como colocamos os produtos. As empresas têm que se ajustar de forma a estarem preparados para apanhar a próxima onda, ou seja, nem demasiado cedo, nem demasiado tarde e depois serem engolidos pela própria onda. Muito obrigado. Obrigada. Marta Graça Ferreira, a Real Vida tem algumas características, é portuguesa, é independente de bancos. Até que ponto esta realidade, que já foi bem descrita pela doutora Tânia Castanho, pela doutora Carla Sá Pereira, onde é que ela é igual e diferente na sua realidade?
Vamos lá ver. Nós somos uma companhia, portanto, que não temos canal bancário. E isso faz com que realmente seja muito mais desafiante sobreviver neste mercado. Relativamente à questão dos produtos financeiros, eu também não queria estar aqui a repetir, mas é claramente uma realidade, mas é uma tendência e é mais um desafio com o qual nós temos, portanto, que trabalhar. Nós temos uma gestão de ativos dentro de casa, portanto, temos uma agilidade para conceber produtos, para dar respostas rápidas. Eu queria salientar, por exemplo, que agora nesta época de pandemia as pessoas passaram a valorizar muito mais a liquidez. Portanto, a liquidez realmente é muito mais importante, se calhar, do que a questão das taxas e, por exemplo, rapidamente conseguimos desenvolver um produto com liquidez imediata ao cliente, em que o cliente pode resgatar sem qualquer penalização. Portanto, eu acho que perante este desafio, aqui o importante é as companhias terem a capacidade de ser extremamente ágeis e rápidas na resposta e tentar ou procurar janelas de oportunidade mesmo assim nos mercados financeiros. Nem que seja para comercializar produtos por um curto espaço de tempo, as chamadas tranches. Ao nível do ramo vida, a própria Carla também já comentou isso, há realmente uma maior consciência das pessoas para as áreas da proteção, sem dúvida. Hoje em dia toda a gente conhece alguém que tenha tido uma doença oncológica, na família temos pessoas que são diabéticas, temos pessoas que são hipertensas e, portanto, a realidade é que as pessoas estão muito mais conscientes para as necessidades da proteção pessoal. Ora bem, nós como companhias independentes de um banco temos que trabalhar muito os nossos parceiros fomentando a formação e dando muitas ferramentas para irem junto dos seus clientes, chamar a esta necessidade e aumentar esta consciência. E é esse o trabalho que nós temos vindo a fazer, que tem vindo muito quer através dos canais digitais, quer através dos social media. Inclusivamente a própria companhia tem tido um papel em termos da própria literacia financeira e no sentido de fomentar esta consciência para as necessidades de proteção, fez várias conferências baseadas e assentes nesta temática, quer na poupança, quer na invalidez, quer na qualidade de vida. E, portanto, é assim que nós poderemos realmente conseguir sobreviver num mercado em que não temos um canal bancário. Há aqui que salientar outra questão que é muito importante, que é a questão dos seguros relacionados com o crédito à habitação. Houve realmente aqui uma janela de oportunidade. Em 2008 e em 2009 houve alterações ao nível da lei que permitiram, portanto, que os clientes tivessem a liberdade de ter o seu seguro de vida fora da banca. E, portanto, isso foi uma janela de oportunidade e os mediadores também conseguiram apanhar muito bem e agarrar muito bem essa oportunidade. Isso trouxe crescimento para companhias que realmente não estavam ligadas ao canal bancário, como é óbvio, e a verdade é que em 2015 a maioria das companhias já tinha todos os produtos para esses segmentos. E é um segmento que se tem vindo a trabalhar. Ou seja, tem-se vindo a informar o cliente dos seus direitos através dos meios digitais, tem-se vindo a dar testemunhos. Nós, na Real Vida, apostamos muito nos testemunhos, em que damos exemplos de clientes que pagavam X de valor no banco, na companhia ficariam a pagar Y e qual era o processo para fazer essa mudança. E, portanto, tirar o medo e o receio de fazer a mudança e explicar que isto é um processo simples e que as pessoas têm o direito de o fazer. Há realmente situações em que as poupanças são tremendas. A questão da pandemia ainda veio enaltecer mais esta necessidade da poupança, ou seja, a pandemia veio enaltecer a questão de que realmente os riscos acontecem, que as pessoas realmente têm que ter planos de proteção e que, se precisam de poupar dinheiro, o seguro de vida do crédito à habitação é um meio de lá chegar. E, portanto, isto ficou muito bem vincado e as pessoas hoje em dia têm uma consciência e têm muito mais informação do que há uns tempos atrás. No entanto, é importante também dizer que ainda há um longo caminho a percorrer, porque nós ainda temos muitos clientes que têm o seguro na banca. A questão do spread, do chamado spread, já não é uma objeção, porque ainda assim muitos clientes decidem mudar porque o perda de benefícios por via de retirar o seguro da banca, ou seja, a perda da bonificação de spread, mesmo assim ainda compensa, mas eu costumo dizer que ainda há aqui um caminho a percorrer, porque mais de 70% das pessoas ainda têm o seu seguro no banco. E se calhar ainda nem todos têm a consciência de que podem mudar e do quanto podem poupar. E, portanto, o grande desafio para nós
eu diria, é chegar a estas pessoas ainda. Portanto, por muita comunicação que nós estamos a fazer por via dos meios digitais e por via dos nossos parceiros, não é, que são eles que chegam ao cliente final, ainda assim há um longo caminho a percorrer. Agora, claramente que nós estamos a apostar, estamos constantemente a dar formação, estamos constantemente a dar muita regulamentação e apoiar os agentes em todo o processo de como é que se deve fazer a mudança e, portanto, o nosso apoio tem sido aí total, mesmo até através das ferramentas digitais, que neste momento tem sido realmente uma grande fonte de busca por parte das pessoas. Eu só queria salientar já agora que no início da pandemia as palavras mais procuradas nos motores de busca era precisamente seguro de vida e seguro de saúde. Portanto, é só para percebermos, para termos a noção de que se essa consciência havia, mas não de uma forma tão reforçada, agora é realmente uma realidade e é uma preocupação. Muito obrigado. Doutor Vasco Rebelo de Andrade, o Grupo AGEA, já antes ocidental, tem uma grande tradição no ramo vida, em todos os aspectos. Podemos dizer que foi um dos dinamizadores do próprio desenvolvimento do ramo vida. E recentemente conseguiu também um novo procedimento de benefício fiscal e penso que foi há 2 orçamentos de Estado atrás em que se conseguiu uma situação em que poderia haver um benefício fiscal. Tal como o Dr. António Castanho incide nisso, pelo seu conhecimento ou pelo conhecimento da empresa em 20 anos ou 30 anos de atividade neste ramo, os incentivos fiscais são realmente são decisivos para inverter esta tendência e incentivar os portugueses a poupar. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É verdade que os incentivos fiscais ou os estímulos fiscais são fundamentais para incentivar a poupança a longo prazo. E esses estímulos têm vindo a ser retirados. Nós de facto, como disse, temos uma longa tradição ocidental, é uma empresa que foi criada pelo Grupo ECP, portanto estamos muito ligados ao canal, é um canal Banca Assurance, ocidental é um canal Banca Assurance da AGEAs, e a verdade é que temos uma tradição de vender produtos de vida, e nomeadamente Unit Linked, que são fundos de investimento ligados a seguros. Havia, de facto, Portugal tinha uma tradição de poupança muito alta. Portugal tinha das taxas de poupança mais elevadas do mundo. É certo que essa poupança era muito alimentada pelos imigrantes. Mas os imigrantes também era gente, não estou a falar que eram pessoas com fortunas. Portanto, Portugal abandonou a tradição da poupança e acentuou mais o seu crescimento no consumo. E isso é sustentável a longo prazo. Nós gerimos, como estava a dizer, fundos de pensões, que são da adesão voluntária, em que as empresas, algumas empresas, infelizmente há poucas empresas portuguesas que têm esses produtos, ou que integram este tipo de produtos na sua política de recursos humanos. Mas temos essencialmente multinacionais e algumas grandes empresas portuguesas, em que de facto o colaborador da empresa contribui com um determinado montante e a empresa contribui com outro montante. O problema é que isto é um custo total para a empresa sem qualquer benefício fiscal. Não existe estímulo para que isto aconteça. E nós, obviamente, fazemos a pressão necessária para que isto volte a acontecer, porque Portugal precisa de poupança. A Segurança Social não vai conseguir, a longo prazo, não vai conseguir responder às necessidades. Portanto, este tipo de produtos são produtos que são vulgarmente vendidos lá fora. Portugal, como volto a dizer, só os multinacionais é que praticamente têm estes estímulos. E nós vai haver um novo produto, um bocadinho complementar, que é um plano europeu de poupança, um plano pan-europeu de poupança, em que, obviamente, os estímulos fiscais, cada país terá os seus, mas é um produto que é mobilizável de um país para o outro, mas vai pôr em evidência as fragilidades ou as vantagens fiscais que cada país vai ter. Portanto, Portugal, eu estou convencido que os governos vão ter que olhar para a poupança de longo prazo com criação de estímulos a que as pessoas poupem no longo prazo, porque a Segurança Social não o vai conseguir fazer.
Dito isto, o caminho faz-se percorrendo. Hoje estamos num momento, como já foi dito aqui, de taxas de juros muito baixas, que podem se prolongar por muito tempo ou não, porque os níveis de dívida dos Estados é de tal forma elevado que, eventualmente, esta dívida vai ter que ser paga com outros meios, nomeadamente com a inflação, e com a inflação viram outras taxas de juros, mas isto aqui é um tema que agora não veio ao caso. Mas eu acho que de facto, neste período de baixas taxas de juros, os seguros de vida têm que ter complementos com seguros de vida risco. Não é? O cliente vai ter que, os produtos de capitalização não garantem capital, não têm liquidez com garantia de capital, mas são produtos que são para investir a muito longo prazo. E no muito longo prazo, a tomada de risco, se for uma tomada de risco que obedeça ao perfil do cliente, normalmente dá um rendimento mais alto do que seria a dívida pública, que hoje está com taxas negativas. Portanto, estímulos, a pergunta, estímulos, não há estímulos à poupança. Os governos têm que ter a noção de que, no longo prazo, a Segurança Social não vai responder às necessidades. E, portanto, isso aí precisa de incentivar as empresas e os próprios empregados. E para isso estão com incentivos fiscais, como aliás sempre houve. Deixe-me dizer que quando dizia eu que Portugal tinha altas taxas de poupança, porque havia estímulos fiscais enormes, não é? Enormes, nós não temos a noção. Havia estímulos fiscais, quando uma pessoa subscrevia um PPR, deduzia à coleta, mas também os próprios imigrantes, que eram atraídos para Portugal, tinham taxas liberatórias muitíssimo mais baixas do que... E era isso que fazia com que o nível de poupança fosse elevado. E volto a dizer, a poupança, as pessoas poupam mais em tempos de crise. Portanto, o argumento de que Portugal tem pouca poupança porque o país é relativamente pobre é um argumento falacioso. Os agentes, as pessoas, quando estão em situações difíceis, tendem a poupar. E isso é uma questão de literacia financeira. Porque muitas vezes isso só acontece quando estamos na pandemia. Mas nós temos que antecipar e saber antecipar isso. Mas só para terminar, os seguros de vida que estão a passar por uma crise grande, mas vão ter que ser complementados com seguros de vida a risco, que permitam de alguma forma aos clientes, em caso de necessidade, ter um complemento, necessidade ou de um sinistro grande, ter a sua poupança protegida em condições muito específicas. Mas os seguros de poupança ou de reforma deverão ser muito limitados, deverá haver muitos limites ao levantamento antecipado, porque a poupança-reforma é justamente para ser aplicada na reforma e não no entretanto, que é aquilo que foi agora feito, até inclusivamente flexibilizar as condições para que os clientes levantem as suas poupanças, o que também me parece a mim que é um erro, porque os seguros de poupança de reforma devem ser feitas para longo prazo. E deixem-me dizer que, já agora falando com a concorrência, os bancos não têm vocação para gerir poupanças a longo prazo. As companhias de seguros têm vocação para gerir no longo prazo. Portanto, a concorrência, sim, haverá, mas as companhias de seguros têm um papel aí, porque têm know-how e expertise que lhes permitem obter rendimentos razoavelmente sustentados no muito longo prazo. Obrigado. Sr. António Castanho, em pouco mais de um minuto, existindo um ramo saúde cada vez mais procurado e com boas taxas de crescimento e consistentes ao longo do tempo, e estando nós com o ramo de vida não incentivado fiscalmente na situação que temos, não haverá cada vez mais um conceito parecido em que o produto vida e o produto saúde podem ser o mesmo? Eu partilho dessa ideia. Partilho que no futuro, não sei, que se é um futuro muito próximo, porque não é fácil de mudarmos. Aqui, a doutora Carla focou aqui alguns aspectos de uma forma muito superficial, mas são muito importantes, que estão no estudo e que têm a ver, de facto, com todo o suporte em que se trabalha, em que se produz os produtos. Estamos a falar do IT, estamos a falar dos processos, que têm que evoluir necessariamente, porque hoje as formas de distribuição também vão ter que evoluir e vamos ter que estar mais presentes, que uma das grandes limitações, de facto, da atividade de vida,
E não vida também, é que o nosso contacto com os clientes, a nossa relação com os clientes por ano, temos em média 1 a 2 contactos. Okay? E 2, se quisermos enfim, brincar um pouco com o tema, é quando fazemos o contrato e recebemos o prémio, não é? Renovamos, e o outro é se houver sinistro, porque se não houver sinistro, então recebemos o prémio e não há mais contacto com os clientes. Isto não tem que se alterar necessariamente naquilo que é a evolução também natural da sociedade e a forma de estar das novas gerações. Este é um ponto. E eu, nessa progressão, nessa evolução, eu vejo muito o futuro da atividade de vida ligado ao futuro dos seguros de saúde. E acho que casam perfeitamente bem, são bastante complementares e são uma opção consistente para conseguir ter níveis de crescimento nas seguradoras bastante agradáveis. Por outro lado, acho que é também um serviço, é uma melhoria de serviço que se presta à sociedade. Se nós conseguirmos ter produtos mais complexos, conseguimos ter, de facto, produtos que se adaptem àquilo que são as necessidades das pessoas efetivas do dia-a-dia, melhor. E penso que o sucesso passa muito por aí. Muito obrigado. Fazia-lhe a mesma pergunta. Acha que vida e saúde fazem... Uma boa combinação. Sim. Sim, naturalmente que as naturezas em termos de risco são diferentes, mas penso que o caminho e a forma como o setor também se coloca perante o cliente também tem mudado, não é? A venda integrada, quer do vida, quer do não vida, está cada vez mais na agenda das empresas, portanto, pensando nos vários momentos e pegando um bocadinho naquilo que o Dr. António estava a dizer, dos pontos de contacto com a seguradora, espera-se que seja no prémio e espera-se que não seja no sinistro, porque é sinal que o evento adverso ocorreu. Estamos a falar, obviamente, de produtos de risco, mas um dos trabalhos que temos levado a cabo, inclusivamente numa área específica da UI, é o levantamento daquilo que é, para várias tipologias de clientes, os momentos de contacto com a seguradora e de que forma é que a empresa pode melhorar esses pontos de contacto. O próprio sinistro, a forma como contactam eventualmente em momentos de falecimento são muito importantes e as pessoas estão debilitadas, portanto esse contacto é um exemplo de que ter preocupação com o cliente e o foco no cliente, que toda a gente também refere, é cada vez mais patente. Ligar, portanto, criar produtos, eu diria não complexos, mas completos, não é? Que sejam de alguma forma fáceis de explicar ao cliente e em que as coberturas estejam perfeitamente claras, se integrarem coberturas de vida, coberturas de saúde, de acidentes pessoais, de alguma forma vêm completar e criar segurança no cliente que procura este tipo de produtos e, portanto, como nós sabemos, o setor de saúde tem tido um forte crescimento, não é? Vai continuar a ter. Na situação da pandemia houve algum ajustamento na forma como as empresas também olharam para a questão também da exclusão da pandemia. Portanto, acho que vai haver adaptação e vai haver espaço para ter produtos mais integrados e mais completos. Também perguntava a Marta Graça Ferreira, a Real tem feito, acabou de lançar um produto de saúde forte. Teria sido melhor ligá-lo a um seguro de vida? Vamos lá ver. Nós protegemos o cliente em todo o seu ciclo de vida, não é? Portanto, desde o dia em que ele nasce até o dia em que ele se reforma. E, portanto, ter o seguro de saúde dentro desta oferta para nós era crucial. Obviamente que vida e saúde são complementos, estão extremamente ligados. Porque, enquanto que em vida, nós também falamos de situações que, nomeadamente, por exemplo, as doenças graves, nós temos coberturas de doenças graves em vida. E, portanto, mencionamos a questão das doenças graves em vida através de uma cobertura em que o cliente recebe uma indenização. No entanto, achamos que o seguro de vida é um complemento porque vai tratar não só as doenças graves, mas também aquelas doenças do nosso dia-a-dia. E, portanto, o seguro de vida e o seguro de saúde complementam-se e faz todo o sentido estarem juntos e essa abordagem ser uma abordagem até conjunta. Houve aqui um tema muito importante que a doutora Carla falou, que é a relação com o cliente.
E a relação com o cliente vem precisamente no sentido de que o processo de compra tem que ser um processo ágil. Ou seja, nós estamos a falar de seguros de vida e de seguros de saúde. Há sempre uma análise clínica, não é? Porque cada pessoa tem o seu estado de saúde. E esse processo não pode ser um processo doloroso, tem que ser um processo ágil. Só para ter uma ideia, nós na Real Vida todos os nossos produtos já são com emissão online. E, portanto, para se emitir um seguro de vida, até um seguro de capitalização, não é necessário uma assinatura. E temos processos de emissão online com árvores de decisão em que o cliente tem uma decisão da nossa parte de uma forma precisa. E, portanto, esta relação com o cliente, de modo a que o cliente, ao pensar que ao fazer um seguro de saúde ou um seguro de vida tem que dar estes e aqueles elementos, ou tem que fazer exames médicos, etc., tudo isto veio facilitar a nossa relação com o cliente. Portanto, quando se fala na questão da onda, a questão da onda é exatamente isto, tem a ver com a transformação digital para suavizar e para tornar mais empática a nossa relação com o cliente e tornar então este processo de aquisição muito mais simples e muito mais óbvio. Agora, claramente que são dois seguros que se complementam e tinha que estar na nossa oferta. Obrigado. Vasco Rebelo de Andrade, o que é que, Olha, o que é eu que acho que a solução vai passar sempre por produtos, ofertas empacotadas, de vários ramos, ou inclusivamente uma só apólice, não com vários ramos, mas com vários tipos de seguros. Portanto, vida e saúde sim, mas pegando na deixa do Dr. António Castanho, as companhias de seguro têm poucas oportunidades para contactar com o cliente. Era na subscrição e era caso houvesse sinistro. O ramo de saúde permite que, como na utilização do seguro, o seguro é utilizado regularmente, portanto, permite que as companhias tenham, através dessa transacionalidade, criar pontos de contacto com os clientes e cada ponto de contacto é uma oportunidade de venda. Concretamente, e um bocadinho mais para o canal Banca Assurance, a banca está a entrar por um caminho de digitalização dos seus serviços e as companhias que tiverem um canal de Banca Assurance bem desenvolvido e uma parceria bem desenvolvida, devem tentar apanhar a onda do digital dos bancos, porque hoje quem tem uma aplicação bancária vai ao banco todos os dias. Todos os dias vai fazer um pagamento. E quem tiver o engenho de criar um marketing digital que permita entrar nesse ponto de contacto com o cliente vai conseguir e ter que, obviamente, desenhar uma oferta a isso. Mas eu acho que vamos entrar num período em que as companhias vão conseguir, através do digital, ter muito mais pontos de contacto e muito mais razões de contacto com os clientes. Muito obrigado. Penso que vamos todos esperar para ver o que é que acontece com as taxas de juros e ficamos com a vida tradicional, a vida de sempre, ou então esperar por novidades, não é? Em relação a inovações nos produtos no ramo de vida. Muito obrigado. Agradeço muito a presença e ficamos atentos ao futuro. Muito obrigado. Muito obrigado.